Olá, eu me chamo Anderson, seja muito bem-vindo a esse canal. Esse canal é a porta da esperança para a sua vida, para a sua alma. Gostaria de fazer um convite, fique comigo até o final, preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção no que Deus tem para você. Não importa qual religião você esteja, você precisa ouvir essa mensagem de Deus para sua vida. Não sei o que você está passando, o que está pensando, o que está se passando na sua mente. Só me dá uma oportunidade de falar algo para você. Eu não estou aqui em nome de uma religião. Eu não tenho religião. Não sou católico, não sou protestante, não sou nada. Eu sou apenas um mensageiro de Deus para sua vida. Se você tem uma religião, não se preocupe. Aqui nós pregamos a verdade. Se a sua religião prega a verdade, logo você vai me dar ouvido. Logo o Espírito que está dentro de você vai perceber que o que eu estou falando é verdade. Porque o Espírito de Deus que está dentro de nós testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Logo, se você é filho de Deus, eu também, nós vamos entrar num consenso, tá certo? Porque eu estou falando que isso aqui pode ser a porta da esperança. Como eu não tenho uma religião por trás de mim, o que eu vou falar não tem fermento, não tem adulteração. Porque quando você ouve um protestante falar, automaticamente ele vai querer te pegar e levar para a religião dele. Ah, porque minha religião é a certa, que eu sou certo, que eu sou salvo, eu sou santo. Quando você ouve um católico falar, é a mesma coisa, porque cada um defende a sua religião. Tá certo. Mas aqui, como eu não tenho uma religião por trás de mim, eu prego o que Deus manda, o que o Espírito de Deus manda. E se você for filho de Deus, você vai testificar com o meu Espírito, com a minha verdade, que não é minha. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é dele. Eu só posso mostrar para você a porta. Você precisa caminhar por ela. Eu quero ler isso aqui para você. Ó. Quem veio primeiro? A Bíblia ou a igreja? Olha que coisa interessante. Teologicamente falando, a Bíblia ela foi escrita por 40 pessoas diferentes ao longo de 1500 anos. O autor, nós sabemos que é o Espírito Santo. Existe um autor e vários escritores. Esse mesmo autor, que é o Espírito de Deus, ele iluminava pessoas a escreverem a Bíblia. Por exemplo, Abraão escreveu a Bíblia. Moisés escreveu a Bíblia. Salomão, Davi, os profetas, os apóstolos. Isso durante 1500 anos. Aí quem veio primeiro, a Bíblia ou a igreja? Se você colocar o que é igreja, primeiramente você tem que saber o que significa ser igreja. Biblicamente falando, a igreja, templo, só existiu um, que é o Templo de Salomão. Hoje, a igreja, templo, não existe mais. O próprio Senhor Jesus profetizou a queda do templo. Jesus falou para os seus discípulos, está vendo isso aqui? Falando para o templo único, que é o de Salomão, biblicamente falando. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Marcos capítulo 13, Mateus 24. Então, Jesus profetizou a queda do templo. E o templo caiu no ano 70 depois de Cristo. Jesus também falou assim, ó, olha, não, os verdadeiros adoradores não vão adorar o Pai, nem no templo, Jerusalém, nem no monte, Samaria. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não existe mais templo. Jesus falou, quando quiseres orar,
entra no seu aposento, fecha sua porta e ora a seu pai em oculto. Você entendeu? Ponto. Então, quem veio primeiro? Lógico, quem veio primeiro foi o ser humano. Porque quando Jesus veio à Terra, nasceu como homem, encarnou, ele próprio pregou a Torá. Porque já existia rolo da Torá. Alexandre o Grande, ele mandou os seus escribas no ano... Em Alexandria, o ano eu não sei bem, no ano 300 depois de Cristo, antes de Cristo, alguma coisa assim. Ele fez os seus escribas a montar a Septuaginta. A Torá já existia. Mas como que existia? Quando os escribas estavam cativos em Babilônia, que Nabucodonosor pegou eles resolveram escrever toda a Torá em livros separados. Alexandre o Grande colocou a Septuaginta formando. A Igreja Católica lá na frente pegou os escritos dos apóstolos e montou o Novo Testamento, fechando a Bíblia, o Novo e o Antigo Testamento. Então, quem veio primeiro? É lógico que a igreja homem, não igreja templo, porque igreja templo não existe mais. A Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos capítulo 7, Estevão falou isso. Ele foi apedrejado por causa disso. Você entendeu? Então, isso aqui é uma pegadinha que a Igreja Católica fez para falar que só existe Bíblia porque a Igreja Católica veio primeiro, mas é mentira. A Igreja Católica só pegou os escritos que já existia e formou uma Bíblia. Que isso aqui quer dizer uma biblioteca. Bíblia é uma palavra derivada de biblioteca. Isso aqui é uma pequena biblioteca. Tem 66 livros aqui. O que não te contam é que os livros mais importantes que foram escritos não estão aqui. Por exemplo, o livro de Enoque, o livro de Jazar, o livro de Tomé, o próprio Evangelho de Pedro, que é o primeiro Papa segundo a Igreja Católica, não está aqui. Por que será? O apóstolo Pedro escreveu uma revelação, um livro de Apocalipse também. E por que não está aqui? Já se perguntou? Já que Pedro tem a chave da igreja, foi o primeiro Papa, isso, aquilo. Por que o evangelho dele não está aqui? Por que a Igreja Católica tirou? Por que o Apocalipse de Pedro não está aqui? Por que o livro de Jazar não está aqui? Por que o livro de Enoque, que é o mais importante, não está aqui? O livro de Adão não está aqui. Foram tirados mais de 100 livros da Bíblia. A Igreja Católica tirou. Você entendeu o que eu quero dizer para você? Quando eu falo que aqui nós pregamos a verdade, é por causa disso. Porque nós pregamos a verdade. Eu não tenho uma religião nas minhas costas. Eu quero ler alguns versículos para você. Primeiro que está em João capítulo 5, versículo 39, diz assim: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examina as escrituras. Aí depois você vai vir aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aí você vai lá para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Tá certo?
Examine as Escrituras, conheça a verdade. Quando Jesus falou, e conhecereis a verdade vos libertará,